para saber, tá? Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Abram comigo em Mateus 11. Ou nem precisa abrir, que está dizendo aqui. O profeta João Batista estava no cárcere já na fila da morte, e ele mandou os discípulos dele ir até Jesus e perguntar para o mestre se Jesus era aquele que estava por vir ou se tinha que esperar outro. E aí Jesus manda responder para João Batista que o reino de Deus, desde os dias de João Batista e até agora o reino dos céus, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, o que você vai ter que dizer para quem você cuida? Ou se você vivencia a questão? Não vai ser fácil, mas você primeiro precisa achar o foco. Você precisa achar o seu alvo, ou fazer as pessoas achar o seu alvo, o propósito. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Onde Ele te quer? Fazendo o quê? Qual é a classe de pessoas? Que nem eu falo para homens, eu tenho aconselhado os homens, tenho. Mas o Senhor me levou ao longo desses 20 anos muito mais para falar às mulheres do que aos homens. Porque a minha compreensão com as mulheres é mais profunda. Eu consigo trazer uma expectativa para elas melhor do que para os meninos. Por causa da visão, por causa do entendimento, por causa do comportamento do homem, que é de uma maneira e da mulher é de outra. Então, genericamente, você evangeliza e fala do amor de Deus para todos. Mas tem um alvo, tem uma classe que você se dirige com mais maestria. Então, você tem que entender esse propósito. Primeiro, eu preciso ter os sonhos de uma vida melhor, preciso obter poder sobre aquilo que me afeta. Deus quis que eu adquirisse poder, porque eu era vulnerável. Lembra que eu falei, eu fui lá para o treinamento e tinha medo, porque eu não confiava nas minhas emoções. Eu não tinha domínio sobre as minhas emoções. Eu poderia dar uma mancada ali no evento a qualquer momento, porque eu não tinha poder sobre mim mesma. E Deus queria que eu tivesse o governo sobre a minha vida. Eu tinha que ter governo sobre as minhas emoções. Esse é um dos caminhos que você tem que chegar no processo de restauração. Para sairmos de um estado, eu preciso de esperança, e Deus me deu esperança quando Ele foi me mostrando outras pessoas no mesmo problema que eu e dizendo, olha, eu posso te usar. Isso é esperança. Eu fiz uma simbologia, só para eu te ter uma ideia. Deus teve um sonho. Eu quero construir um templo de adoração para a nação de Israel. Esse templo foi construído num protótipo do tabernáculo no deserto. Depois Deus disse para Davi, eu quero que reconstrua um templo suntuoso e maravilhoso para a minha adoração e que seja queimado ali os sacrifícios. Mas Deus disse para Davi, só que você não tem condições para isso, porque você tem muito sangue na tua mão. Você matou muita gente, você guerreou demais ao decorrer da tua vida para o meu propósito. Davi foi um grande guerreiro, estadista, para o propósito de Deus. Então ele falou assim, mas você é um estrategista, você é um chefe de estado. Então eu tenho um sonho, te coloco no seu coração, mas quem vai construir é o teu filho. Então, muitas vezes, Deus quer que você se destine a fazer alguma coisa, mas às vezes, Deus vai direcionar para uma outra direção. Davi achava que ele tinha condições de erguer o templo, mas para a santidade de Deus, não, por causa de muito sangue que ele derramou. Deus é santo, santo, e só habita na santidade. Meu sonho me ver salvo em Cristo. Ele deseja governar a minha vida. Ele deseja
Que depois que eu aprenda a dominar a minha vida, a ter domínio sobre as minhas emoções, Ele quer ser o meu governador. Depois que eu reconstruo esse templo, Ele quer poder entrar nesse templo e sentar no trono desse templo, que é a minha própria vida. Ele deseja que eu me desenvolva em tudo, porque a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Nós temos um processo que nós precisamos nos desenvolver. Eu venho ao longo de 20 anos me desenvolvendo. Se você me disser: Miriam, você está pronta? Não. Mas eu estou bem mais tranquila, relax, do que os meus tormentos de 20 anos atrás. Estou muito tranquila, mesmo. E falo isso com alegria, com honra, com sinceridade, com franqueza no meu coração. A homossexualidade desapareceu há anos da minha vida. E fui testada muitas vezes. De você, de eu falar: Pai, e você ter alegria, prazer em dizer: Senhor, como é bom te agradar. Como é bom ter prazer, porque as coisas o diabo ele traz de bandeja. Deleita-te. Aqui, ó, você gosta desse jeito, desta maneira, com este perfil, com estas características, com esta cor de cabelo, com este jeito de fala, com este jeito de corpo. Está aqui, ó, a bandeja. Deleita-te. Come, lambuza-se. E você repreender e dizer: não quero, não vale a pena. E não quero, e não digo não quero querendo, eu não quero mesmo. Dizer não quero querendo é uma coisa, dizer não quero não querendo é outra. E hoje eu posso dizer com alegria, até o dia de hoje, porque a vida, eu estou sendo desenvolvida até a volta do Senhor Jesus. Mas até o dia de hoje eu estou podendo dizer: eu não quero porque eu não quero mesmo. Eu repeti, só para avisar, o diabo é sujo pra caramba. Quando aquele pastor Cláudio, não sei, disse que dá tudo. Lá, ele é uma gracinha, é um pastor. Aprendi de ontem para hoje te amar. Eu perdi a palestra porque eu tinha preparado para falar, tive que preparar de última hora porque eu achei que salvei, não salvei. Por isso eu trouxe tudo impresso. E eu me preparo, porque eu sei que ele é, aí chega aqui e não funciona nada, ele é assim mesmo, mas eu não estou acostumada. Bom, então eu já passei aqui, ó, eu já disse uma breve história, né, do que ocorreu comigo. Nós tivemos aí, como eu falo, agora eu quero só trazer um adendo aqui nessa fala. Em Viçosa foi algo profético na vida dos ministérios. O Êxodo cravou na diretoria da Rosângela, cravou no Brasil, veio com tudo, mas o diabo também se levanta. E o diabo se levantou e em 99 deu a resolução contra os psicólogos falar a favor da ajuda aos homossexuais. E eu considero que não houve um retrocesso, mas houve uma lentidão no processo, porque houve uma lentidão no chamado ministerial nosso. Ninguém retrocedeu, nem Rosângela, nem eu, nem João, ninguém retrocedeu. Mas houve uma lentidão, porque nós tínhamos que fazer duas lutas agora, porque antes a luta era ajudar as pessoas, agora a luta é defender o nosso ponto de vista e ajudar as pessoas. Então, e houve também rupturas interpessoais, porque na crise as pessoas se revelam. Nós tivemos agora uma crise, né, de troca de presidente. Quantas pessoas se revelou que a gente falava: meu Deus, onde esse cara é esquerdão?
a mordaça gay, tem um monte de gente que não concordou com ela, com a militância dela, com o jeito dela. E isso acontece. Então há perdas pelo caminho nesse processo. E eu tive distanciamento de alguns objetivos, embora o Senhor tinha determinado alguns deles. Eu tive distanciamento de alguns objetivos nesses 20 anos. Não foi tudo mar de flores de jeito nenhum. Tá? Então, isso são os processos de prejuízo coletivo. Quando você está em conjunto, quando você, como igreja, você prepara para fazer um monte de coisa, o diabo se levanta. Vocês pensam que nós estamos agora na zona de conforto, porque o Bolsonaro é de direita, a esposa é evangélica, e isso e aquilo? Não, o diabo vai se levantar contra esse homem. E nós vamos ter que se manter firme para ajudar ele, para que Deus dê um tempo de trégua para nós no Brasil, porque a gente não sabe o que Deus quer fazer. E se Deus quer preparar nesse tempo de trégua a igreja para voltar a Jesus? Nós não sabemos. Então, voltando aqui ao processo do sofrimento, o meu problema com o sofrimento depende de quem vai governar a minha vida, tá? Isso anota aí porque é básico. Quem vai governar? Quem está governando a sua vida nesse momento? Você? A sua luta ou Deus? Você vai passar pelo processo que o profeta Ezequiel é o processo de fé, obediência, santidade e persistência. Por quê? Quando a nação de Israel foi para a Babilônia, cativa depois de muita desobediência ao Senhor, o profeta Ezequiel, ele era da casa sacerdotal de Israel, mas Deus deu a ele um segundo chamado, uma segunda missão, que era de ser profeta à nação cativeira, no cativeiro. E Deus leva o profeta a dizer assim: olha, vocês vão passar, é como se Deus dissesse assim, vocês vão passar por dias, períodos muito difíceis, longos, como nós passamos 20 anos, 16 anos na mão do PT no Brasil, judiando da gente. Foram 20 anos de muita luta no Brasil, muita coisa não saiu do lugar na vida de muita gente, só saiu na vida de quem eles queriam favorecer. Mas enfim, não é de política que eu quero falar. Então era como se Deus estivesse dizendo: Ezequiel, meu povo vai sofrer porque eu vou levar vocês cativos. E não tem coisa pior para sofrer no mundo é quando você sai do seu ambiente de moradia. Quando você vai, quando você muda, você enfrenta choque cultural, choque geográfico, situações de temperatura, às vezes você está num clima, vai para outro. É muito complicado e o fator emocional é muito grande. Então, Deus falou para Ezequiel: vocês vão sofrer muito nesse período de cativeiro e vocês vão ter que aprender a andar comigo. E o primeiro passo é fé. Eu teria que, é como se Deus dissesse assim: vocês têm que deixar de ser perverso, e vocês estão indo para o cativeiro porque vocês são perversos, e vocês precisam mudar a natureza ruim de vocês, deixar de ser carnal para morrer o velho eu, entrar no processo de obediência. Aqui Deus está levando o profeta Ezequiel a dizer: olha, os pés na água é um processo de salvação, processo de fé. Por que muitos não conseguem desenvolver a sua salvação? Porque só fica com a água no tornozelo, só fica com aquela água. Eu fiquei muitos anos, eu pus o pezinho, eu quero Jesus, eu quero a igreja, eu pus o pezinho e fiquei com o pezinho na água durante muitos anos. Precisou um choque de realidade na minha vida para eu deixar a água subir até o joelho. Pela obediência, através de um choque de realidade, o Senhor falou: eu preciso de níveis mais profundos com você, Miriam. E eu preciso te dar um choque de realidade. Você não acorda, você não aprofunda com o seu pé na água. Você precisa confiar em mim e obedecer. E as experiências mais profundas entram no processo da santidade, que é as águas que vão estar aqui.
Se você não souber nadar, meu filho, você vai se afogar. E aí muitas vezes, nessa profundidade de água, você vai ter que mergulhar crendo que Deus vai te salvar, vai ser o seu salva-vida. Esse é o período mais difícil que nós temos para passar nesse processo. Na minha opinião, é o primeiro, porque eu preciso adquirir fé. E a santidade que eu preciso me manter. Então, esse processo é o primeiro, é o mais difícil, e esse aqui. Ninguém deita remendo novo em pano, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Às vezes a gente fica dando umas barganhadas com Deus, né? Senhor, vamos assim mesmo, não deu, não barganha com Deus. É para trocar roupa, troca tudo. É para despir de tudo, fica pelado na frente do Senhor. Dispa-se diante do teu Deus, para que Ele te vista de linho puro depois. Linhos de santidade, porque linho puro representa santidade. E o corpo inteiro é um mergulhar, é a persistência. Quantas vezes a gente cai na água, não sabe se afogar, não sabe nadar e fica e afunda e sobe, afunda e sobe. Persistência. Quantas vezes eu desisti? Quantas vezes eu desisti? Quantas vezes eu falei, Senhor, já deu, tá? Chega. Sandália está gasta, não tenho mais força, não tenho dinheiro, não tenho amigos, não tenho ninguém, não tenho apoio pastoral, não tenho nada, Senhor. Tenho eu e você. Estou chutando o balde. Mãe morreu. Miguel, mas o que pesava nas suas decisões era o prazer simplesmente ou era algo mais? De permanecer na vida. Isso. Emoção, é muito emocionante. O ego, né? O ego, porque eu tinha um nível de carência profundo, por causa de sentimento de rejeição, de mãe, de pai, etc e tal, abusos que eu sofri. Então eu tinha uma péssima imagem de mim mesma, tinha uma carência excessiva, um sentimento de rejeição muito grande, e então a emoção do prazer carnal que a vida gay me dava, aquele processo de conquista, né, o dono da bola, aquilo causava em mim um prazer que anestesiava a minha dor. Então eu permanecia naquele processo, eu não queria, né, porque eu não queria sentir dor. Sentir dor era deixar de sentir aquele prazer, porque eu, no processo de fé, eu ia falar assim, mas tá, a vida com Deus é o quê? O que Deus tem para me oferecer? Porque o mundo eu sabia que tinha para me oferecer um monte de coisas legais. Emoção, transa, bebedice. A emoção não falta no mundo. Mas eu não conhecia o caminho de Deus, então eu não tinha coragem de dar os meus passos de fé. Então eu ficava nesse vai e vem, nessa elasticidade durante muito tempo, muitos anos até. Não é muito tempo não, muitos anos. Então eu não conseguia fazer o meu novo eu morrer. Eu não conseguia. Era muito difícil morrer. Muito difícil. Eu não conseguia, eu tinha muitas lutas, né? Eu quero passar por outro ponto aqui, que eu fiz um mapeamento, isso aqui vai entrar no meu livro. Eu não vou nem passar, porque isso aqui já vai no meu livro. Eu fiz um mapeamento dos níveis que eu tive que passar para eu vivenciar e vencer muitas coisas, que depois eu vou ler para vocês, tá? Vocês anotam. Então, eu vejo o sofrimento em 3 movimentos, que Deus também precisou fazer eu entender. O sofrimento cometido pelos meus pais, que a minha mãe me abandonou com 7 anos de idade, eu comecei a ser abusada para tudo quanto é lado. Então eu sofri uma penalidade com o erro da minha mãe. E eu precisei compreender por que ela fez aquilo comigo também. Eu precisei entender todo o processo, o meu e o dela. Depois eu tive que trabalhar os meus erros, os que eu cometia no meio do caminho, que eram grandes, porque eu era uma grande sabotadora de mim mesma. Muito sabotadora, mas eu me sabotava que vocês não têm ideia. E depois entender que houve sofrimento, porque uma das coisas que muitos cristãos perguntam, mas por que Deus permite o sofrimento? Se Ele diz que
é tão bom e amor, por que Ele permite tanto sofrimento? E um terceiro nível de sofrimento, para que seja manifesto a glória de Deus. Nós vemos isso no cego de nascença e no processo de Jó. Não houve um motivo aparente, mas foram pessoas que sofreram e deixaram um exemplo de sofrimento para nós, né? Por que Deus permitiu isso tão jovem, com 7 anos de idade, passar pelo que eu passei? O que eu fiz? Eu não fiz nada, mas Deus permitiu. Deus cuidou de mim, apesar de tudo, porque eu estou aqui hoje falando para vocês. É isso que eu tenho que entender. Eu perguntei muitas vezes para Deus, eu briguei muitas vezes com Deus, eu fiquei com raiva de Deus muitas vezes, porque o Senhor permitiu que aquele moço abusasse de mim como me abusou, me machucasse, etc e tal. Eu não consegui entender por que eu merecia aquilo, eu não fiz nada. Mas para que manifestasse a glória de Deus na minha vida. Então Deus, é como se Deus dissesse assim, eu confio em mim e um pouquinho nela. Mais em mim do que nela. Eu vou permitir determinado sofrimento, para que lá na frente, eu estou com 55 anos, para que lá nos 50 anos de idade eu vou usar tudo isso para a minha glória, para ajudar os outros. Isso é o propósito de Deus. Agora, qualquer outra coisa eu vou ter que perguntar lá na presença dele depois da eternidade. Então, o sofrimento é muito bom. Hoje, quando o pastor falou que o sofrimento é bom, eu falei no meu coração, eu falei assim, Senhor, que bom que o que eu vou dizer está em conformidade com o que o teu servo está falando. Eu gosto quando Deus faz esses casamentos de fala. Um fala aquilo que você já preparou para falar. Eu vejo sintonia e harmonia do Espírito Santo no meio de tudo isso. Quando o pastor falou, sofrer é bom, sofrer é pertinente. Eu descobri, através do sofrimento, a purificação que eu precisava para santificar minha vida. Foi pelo sofrimento? Foi. Foi o caminho que Deus encontrou? Foi. Aí você está me dizendo, Miriam, que eu vou ter que sofrer? Não estou falando que você vai ter que sofrer. Eu estou falando que você vai sofrer. Se você quiser vencer a si própria, a si mesmo, você vai ter que sofrer. Porque se você parar para pensar, tem tanta coisa em você e em mim para mexer ainda, para mudar. Porque a gente é um poço de complicação. E eu não quero me esticar muito mais. Eu tive que vencer meus medos, tive que vencer, não, estou vencendo, porque são coisas cotidianas do dia a dia. Mas as ansiedades, depressão, medo. Eu sofri uma depressão até uns 3 anos atrás. Enfim. Nós temos as respostas para o mundo. Ela está aqui. A ciência dá nome aos nossos problemas, mas a palavra de Deus dá resposta. Dá resposta. E eu segui um caminho muito mais da teologia, da espiritualidade, da comunhão com a palavra, e de conhecer a palavra. E no processo de Israel, da nação de Israel, que eu digo para você, se você não conhece a nação de Israel, o processo de Deus para a nação de Israel, você precisa conhecer. Você vai mudar a sua vida, e o seu comportamento e a sua maneira de se ver a partir de Israel. E eu encontrei na história de Israel as minhas mazelas que eu precisava vencer e que eu tenho que vencer todos os dias. Anote aí para vocês. Primeiro, convite à esperança. Pode anotar aqui, anotar. Não está aqui no slide. A igreja é voz profética no mundo. Nós somos voz profética no mundo. Primeiro convite à esperança, Mateus 11, 28.
Se você quiser já começar a trabalhar isso aqui com os teus aconselhados, pode começar. Não precisa escrever não, anota só o versículo e leia na sua casa depois. Está escrito assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus me fez o primeiro convite de esperança nessa passagem. Mateus 20. Mateus 11, 28. Segundo tópico, a escolha. Pode escrever, a escolha. Você vai encontrar